Olá, boa noite. Consumidor em apuros. Imóveis com defeitos levam beneficiários de programa habitacional a buscarem direitos na justiça. Crise na saúde. Com salas novas e leitos desocupados, o Hospital Parque Belém corre o risco de fechar as portas na zona sul da capital. Lei Maria da Penha completa 9 anos com redução de 10% nas mortes de mulheres por agressão. Inverno escaldante. Em plena estação do frio, termômetros passam dos 30 graus no Rio Grande do Sul. E para marcar o início do Festival de Gramado, a segunda edição começa hoje, uma série especial que resgata a memória dos cinemas de rua no estado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior gaúcho. Duzentas famílias de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, na Restinga, zona sul da capital, enfrentam problemas com a estrutura dos prédios. Insatisfeitas, elas entraram na justiça contra a construtora responsável. Os moradores querem reaver os gastos que tiveram com reparos e que deveriam ficar por conta de quem executou a obra. Michele realizou o sonho da casa própria em 2012. Ela comprou um apartamento no condomínio Vivendas do Sol 1, mas não imaginou que poucos meses depois teria tantos problemas. A infiltração provoca mofo em todos os cômodos do apartamento e quando chove, a água que cai do teto alaga tudo. A construtora, no caso, ela só diz que é culpa do condomínio. E o condomínio mostra provas de que não é, que vem tudo desde o início da construção, né? O apartamento que a gente paga parcela cara, a gente paga condomínio, a gente deixa tudo em dia para morar num lugar melhor, realiza o sonho da casa própria e aí, de repente, se depara com uma situação dessa. O dia que eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, porque era meu sonho, meus móveis, tudo eu lutei para ter aqui. De repente, está tudo molhado, tudo começando a se destruir. O que ocorre aqui no Vivendas do Sol não é uma exceção. Conforme a auditoria do Tribunal de Contas da União, divulgada no ano passado, o programa Minha Casa Minha Vida apresenta diversas falhas, a maioria delas ligadas à localização e à qualidade dos imóveis. Segundo os moradores, foi preciso fazer reparos, inclusive no sistema de esgoto. O seguro do condomínio é de 5 anos para problemas estruturais e de 3 anos para a fachada. Mas quando os técnicos da construtora fazem os laudos, apontam danos de fachada, que já teve o período de seguro encerrado. De acordo com o Ministério Público Federal, os moradores podem fazer uma denúncia tanto nas salas de atendimento ao cidadão, quanto pela internet, pelo site cidadão.mpf.mp.br. Muitas vezes essas reclamações traduzem uma busca individual, né? O Ministério Público Federal não é um advogado, um defensor público, ele atua em demandas coletivas. Mas uma demanda trazida, uma reclamação, por exemplo, de um defeito construtivo numa casa, ela pode traduzir uma demanda maior. Um problema inteiro no empreendimento e isso se traduzir numa demanda coletiva. E aí sim justificar a atuação do Ministério Público Federal. Em nota, a Caixa Econômica Federal afirma que atua apenas como agente financeiro e que a responsabilidade pela construção é da construtora. Também por nota, a construtora Tenda explicou que recebeu as demandas dos proprietários e está empenhada na resolução dos problemas. Porto Alegre está entre as 4 regiões metropolitanas do país onde a inflação já passa de 2 dígitos. O índice de preços ao consumidor amplo na capital gaúcha acumula variação de 10,19% nos últimos 12 meses. Além de Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Rio de Janeiro também registram taxa acima de 10%. Na média nacional, o IPCA do período ficou em 9,56%, a maior variação desde 2003. Conforme o IBGE, os preços da energia e dos alimentos foram os principais responsáveis pela alta do indicador nas 4 cidades. O Palácio Piratini encaminhou hoje à Assembleia Legislativa os projetos de ajuste das contas públicas anunciados ontem. Os deputados têm agora 30 dias para analisar as propostas.
O dia seguinte foi de aparente tranquilidade na frente do Palácio Piratini, depois do anúncio das medidas contra a crise que afetam fundações e categorias do funcionalismo. Os projetos chegaram à Assembleia Legislativa na tarde desta sexta-feira. O presidente da Casa, deputado Edson Brum, diz que o parlamento está preparado para discussões acaloradas e votações urgentes. Não vai dar tempo da CCJ fazer o seu relatório, né? Mas vai dar tempo da Casa discutir, os parlamentares das suas bancadas com as suas assessorias técnicas. Ao todo, são 10 propostas, entre elas o pedido de extinção da Fundação Estadual de Proteção e Pesquisa em Saúde, Fundação Zoobotânica e Fundação de Esporte e Lazer, que passa a ser administrada pela Secretaria de Turismo. O governo também encaminhou uma proposta de emenda complementar para retirar a necessidade de plebiscito para a extinção da Companhia Estadual de Silos e Armazéns. Nos próximos dias, um edital deve ser lançado para conceder à administração do Zoológico de Sapucaia do Sul a iniciativa privada. Também foi anunciada a reforma da Previdência para futuros servidores. O objetivo é evitar que se repita o problema do déficit previdenciário do Estado, que hoje ultrapassa os 7 bilhões de reais. Os gaúchos vivem dias de verão em pleno inverno. Nesta sexta-feira, os termômetros passaram dos 30 graus na maior parte do estado. E o calor deve continuar durante todo o fim de semana, com temperaturas de até 34 graus em algumas cidades. Em Porto Alegre, as máximas podem ficar 15 graus acima do normal para a estação. Na região metropolitana, o calorão fora de época obrigou muita gente a tirar do guarda-roupa aquelas peças mais leves, normalmente usadas no verão. Bermudas, chinelos e sandálias também saíram das gavetas. Teve até quem não resistiu ao sorvete, uma pedida sempre tentadora quando as temperaturas sobem. Mas o veranico de agosto não é uma unanimidade. Bem-vindo para uns, ele também desagrada outras pessoas. Tá muito bom, muito agradável. Tá maravilhoso mesmo. Continua assim. Tô achando horrível, muito quente, um vento muito quente, eu acho horrível. A região leste vai ter um fim de semana com temperaturas de verão. Em Porto Alegre, o sol predomina e a máxima chega aos 34 graus. Faz calor também em Guaíba, onde a umidade do ar cai para 34%, mínima de 20 graus. No litoral norte, tempo firme. Em Tramandaí, os termômetros alcançam os 26 graus no sábado e no domingo deve ventar bastante. E veja ainda nesta edição, em homenagem ao Festival de Gramado, uma série especial resgata a memória dos cinemas de rua do Rio Grande do Sul. E logo após o intervalo, o drama do Hospital Parque Belém, que corre o risco de fechar as portas na zona sul da capital. E ainda, em 9 anos de Lei Maria da Penha, o número de mulheres mortas vítimas de agressão caiu 10%. A gente volta já. Semana de tempo firme no norte do estado. Em Caxias do Sul, sábado de sol e poucas nuvens. A máxima chega aos 27 graus. No Planalto, o calor continua. Em Passo Fundo, sol com algumas nuvens e máxima de 28. No noroeste, o sábado começa com temperaturas elevadas para a estação. Em Cruz Alta, mínima de 22 graus. E o sol predomina. Começou às 0 hora de hoje a Operação Viagem Segura do Dia dos Pais. A fiscalização vai até a meia-noite de domingo. Nas estradas federais, a Polícia Rodoviária vai monitorar a velocidade dos veículos utilizando mais de um radar por trecho. O objetivo da operação é reduzir o número de mortes no trânsito, que no fim de semana do Dia dos Pais fica acima da média para os demais feriadões. É de 7,3 por dia. Nesta sexta-feira, 6 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. Na rodoviária de Porto Alegre, a movimentação também é intensa. Mais de 35 mil pessoas devem deixar a cidade pelo terminal. Mas não foi preciso colocar ônibus extras para atender os passageiros.
Há 6 meses sem receber em dia, funcionários do Hospital Parque Belém decidiram acampar em frente à instituição, na zona sul da capital. Os servidores cobram uma solução para a crise do hospital, que corre o risco de fechar as portas. Enquanto as emergências dos hospitais públicos estão superlotadas, sem condições de receber mais nenhum paciente, o Hospital Parque Belém, na zona sul de Porto Alegre, tem mais de 200 leitos desocupados. O setor de emergência, o bloco cirúrgico e a UTI, com capacidade para 20 leitos, estão novinhos em folha. Há mais de um ano que o hospital vem sendo desativado. Hoje, há apenas 40 pacientes internados nas alas de dependência química e psiquiatria. A direção da mantenedora, Sanatório Belém, alega a falta de verba de custeio para mantê-lo funcionando. Hoje a gente está com várias tratativas, inclusive no Ministério Público, né, de discussões do rumo do hospital. E aí vem uma discussão bem maior, até o que o gestor municipal de saúde quer para esse hospital, qual é o foco desse hospital. Deve em torno de 26 milhões, né, e isso é um prejuízo que vem se acumulando todo mês em torno de 700 mil mês. O SUS mantém 80% dos atendimentos. O repasse médio de recursos feito pela Prefeitura é de R$600 mil. Mas no mês de junho, o hospital recebeu apenas 24 mil. Com isso, a folha de pagamento começou a atrasar. Indignados, os 232 funcionários cruzaram os braços. O que nós estamos solicitando aqui com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e com o gestor municipal? Que faça uma intervenção aqui, que busque outras parcerias ou ele mesmo assuma o Parque Belém. Nos horários de pico, os funcionários bloqueiam a Avenida Oscar Pereira, que liga a Zona Sul ao centro da capital. A interrupção é feita durante 1 hora e provoca longos congestionamentos no trânsito. Trabalhador, é otário, eu quero meu salário! Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre diz que há 2 anos negocia com o hospital uma solução para a crise e que seguirá buscando uma saída para o problema desde que o hospital cumpra o acordo firmado sem prejuízos ao atendimento do SUS. Os moradores da Restinga Velha ganharam um espaço multiuso que servirá de refeitório para mais de 400 crianças. O novo prédio do Centro Social Padre Pedro Leonardi também vai contar com salão de festas e de eventos. O Centro Social Padre Pedro Leonardi funciona na Restinga há 10 anos. Aqui são desenvolvidos 15 programas sociais que atendem crianças, jovens e adultos da comunidade. Amanda, de 14 anos, frequenta o centro no turno inverso à escola há 5 anos. Atualmente, ela faz oficina de música. Eu era pequenininha e eu andava na rua, não ia para o colégio nem nada. Daí a minha avó inventou, né? Aí como abriram isso daqui, me colocaram aqui. Tem uma influência para mim que talvez a gente aprenda, saia tocando assim, a gente ocupe mais nossas cabeças com isso do que se ocupar com essas coisas que tem aqui por volta da gente. O centro atende 440 crianças e adolescentes. Secretarias de Educação do Estado e município e Ministério Público são parceiros, além de voluntários como o ex-jogador Dunga. Esse refeitório dedicado à Mãe Aparecida será um espaço também cultural, porque é um espaço que depois vocês vão ver com palco, com toda a infraestrutura, para que aqui na comunidade da Restinga possa a vida sobrepor a tantos sinais de mortes que vêm em nossa volta e que as crianças aqui sejam um lugar de proteção de vida. A obra do refeitório custou mais de R$600 mil e foi realizada com recursos do FUNCriança e da Fundação Lance de Crack, do jogador D'Alessandro, do Internacional. Também foram feitas coletas na comunidade e em empresas. Mas a paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga também assumiu um empréstimo de quase R$85 mil. Por isso, mesmo com a obra concluída, prossegue na campanha de arrecadação. Os depósitos podem ser feitos na conta da paróquia no Banrisul. Tempo firme na região central do estado neste final de semana. Em Santa Cruz do Sul, sol e poucas nuvens, máxima de 32 graus. Em Santa Maria, amanhecer de temperaturas altas. No sábado, a mínima vai ser de 24 graus. Em Cachoeira do Sul, sol com muitas nuvens e a máxima chega aos 32 graus amanhã.
Aos 9 anos foi sancionada a Lei Maria da Penha, nome da cearense que por 20 anos lutou contra as agressões do marido até ficar paraplégica. A estimativa é que a lei tenha reduzido o número de mortes de mulheres por agressão em até 10%. Mas o medo ainda é o fator que mais dificulta a denúncia, de acordo com as autoridades. Veja na reportagem da TV Fevale. As mãos nervosas são de uma mulher de 65 anos que guarda as marcas da violência doméstica. Ela viveu os últimos 40 sofrendo com as agressões do marido. A primeira agressão foi quando eu tive meu primeiro filho, que tinha 1 ano e pouco. Que daí ele pediu um copo d'água, né? Como eu estava cansada, eu pedi para o meu ex-marido dar água para ele, né? Porque eu estava com cólico, estava menstruada. Ele pegou e gritou comigo que não ia dar e me deu uma bofetada. Me deu uma bofetada na cara. Daí eu peguei e pensei, vou mandar ele dar outro, pensando que ele ia se arrepender, pois ele deu outro com mais força ainda. Até ali começou as nossas brigas, né? Assim como no caso dela, um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que 43% das mulheres brasileiras já foram vítimas de algum tipo de violência física ou verbal que deixa marcas profundas. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Ela garantiu mais assistência social e proteção às mulheres vítimas de violência, aperfeiçoou o atendimento na justiça e também assegurou punições mais severas para os agressores. Mesmo assim, 9 anos depois, aqui na região sul, a cada 100 mil mulheres, 5 ainda são assassinadas dentro de casa. São 15 mortes por dia. E em 90% dos casos, os autores são conhecidos das vítimas ou os próprios companheiros. Lugares como o Centro Viva Mulher, em Novo Hamburgo, ajudam a combater esses números. A coordenadora da Secretaria da Mulher explica que a agressão não é apenas a física. Também pode ser psicológica, sexual, moral e contra o patrimônio. No centro, a cada mês são 35 novos casos acompanhados. Muitos de mulheres que são agredidas por anos. A violência é uma coisa que dá muita vergonha às mulheres, é uma coisa que não é causada por elas, não é elas que fazem, né? Elas não fazem nenhum mal, mas elas têm muita vergonha, um sentimento de diminuição muito grande. A Lei Maria da Penha foi reforçada com a Lei do Feminicídio, em vigor desde março deste ano, e que trata do assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. A pena para o agressor pode variar de 12 a 30 anos de prisão com agravantes. Para a coordenadora do Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, que presta atendimento jurídico gratuito, um dos principais problemas ainda está na pressão psicológica que o agressor exerce. Por isso a rede é tão importante, para que acolha ela, para que receba ela e que dê essas informações. O projeto, ele diz Núcleo de Apoio aos Direitos. Então a gente tem que divulgar esses direitos, trazer essas informações para ela, ajudar ela a se fortalecer, a se empoderar, para que ela possa então tomar essa decisão e procurar ajuda efetivamente. E o conselho de quem já sofreu e depois de denunciar ficou livre é não se calar. Deve à luta, que outros dias melhor virão. Que a vida da gente não acha no lixo e a gente não é objeto nem nada para ser maltratado. É isso aí. Nas próximas 2 semanas, o TVE Repórter vai mostrar a vinda dos haitianos para o Rio Grande do Sul. Nossa equipe acompanhou desde o desembarque em solo gaúcho até a recepção pela prefeitura e o acolhimento aos imigrantes pela comunidade. Na chegada em Porto Alegre, o desembarque silencioso. No Centro Vida, o primeiro contato com o alojamento e com a cidade. Na busca por moradia, muitos haitianos foram acolhidos em casa por porto-alegrenses. Eu não cobro nenhum aluguel, eles ajudam como se a casa fosse deles, como eu digo que eles são meus filhos, né? O programa vai mostrar também o trabalho de entidades que lutam pela integração dos imigrantes no Rio Grande do Sul. Direito das pessoas buscarem a sobrevivência em qualquer lugar do nosso mundo. O TVE Repórter vai ao ar no domingo às 10 da noite. A reapresentação é na quarta-feira, no mesmo horário. O
tempo continua instável no sul do estado durante o fim de semana. Em Bagé, sábado de sol entre nuvens e chuva a qualquer hora, máxima de 28 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens e períodos de chuva, máxima de 26. No litoral sul, períodos de céu encoberto intercalados com chuva. Amanhã, mínima de 18 e máxima de 25 graus em Rio Grande. E assista no próximo bloco a memória afetiva dos cinemas de rua do estado na série que marca o início do Festival de Gramado. É já já. Começa com tempo instável em boa parte do oeste do estado. Na fronteira, sol com muitas nuvens. No sábado, chove a qualquer hora do dia em Uruguaiana, máxima de 30 graus. Em São Borja, sol com muitas nuvens. As temperaturas chegam aos 33 graus. Em Alegrete, sol e períodos de tempo nublado. Também podem ocorrer pancadas de chuva durante o sábado. A máxima chega aos 30 graus. Começa hoje o Festival de Cinema de Gramado. E aproveitando esse momento em que a 7ª Arte vai estar em destaque, a 2ª edição resgata as memórias das antigas salas dos cinemas de rua, em uma série especial com a participação de importantes polos culturais do estado. Na primeira reportagem, vamos falar do cinema de calçada em Porto Alegre. Os irmãos Lumière apresentaram o cinematógrafo em Paris, pois menos de um ano depois, em uma farmácia aqui na Rua da Praia, os porto-alegrenses conheceram o invento que colocava as imagens, até então congeladas nas fotografias, em movimento na tela. E foram várias exibições públicas. Circos, em feiras. O cinema era mais uma atração num parque de diversões. O século da expansão urbano-industrial prometia pujança. Imigrantes ajudavam a povoar o estado e a capital prosperava como centro econômico, social e cultural. É o cenário da primeira sala exclusiva para exibição cinematográfica, em 1908. Exclusivamente um cinema, o Recreio Ideal, localizado na Rua da Praia. Começava aqui a Cinelândia porto-alegrense. Já na década de 1910, o centro ficou povoado de salas de exibição. Coliseu, Odeon, o Guarani, Íris, Apolo. E foi assim nas décadas seguintes que foram consideradas a época de ouro do cinema, com a construção de verdadeiros palácios da 7ª Arte. Eram salas imensas, com capacidade para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. E olha que o cinema era mudo. A sala completamente lotada de gente, né? As pessoas vinham super elegantes para o cinema, os homens de terno e gravata, né? As mulheres com chapéus. Era um período em que não havia televisão. Queria ver uma imagem de movimento, queria ver um cinejornal só na sala de cinema. Logo depois tem início o grande desfile, que atesta as altas qualidades. A gente, o fim de semana, o divertimento era o cinema. Seu Albino, quando veio da Itália no final da década de 1950, antes de buscar a Dona Rosa para casar, era um jovem que pensava no trabalho e se divertia pelas várias salas de cinema no centro de Porto Alegre. A gente saía da Rua da Praia, ali da Praia da Alfândega, para vir cá, a turma para vir para cá no cinema. Aqui no Capitólio, o cinema era tudo na época. Vinha tudo, família velha, jovem, tudo, namorado, tudo. As salas que exibiam Bang Bang eram aquelas em que os mocinhos, os rapazes se encontravam, né? Aí se queria namorar, encontrar alguém e tal, tinha que ir na sala que exibia os melodramas, os filmes românticos. Os cinemas de calçada, com as estreias anunciadas na fachada, com projetista passando o filme, com pipoca de panela comprada na carrocinha e ingresso de picote, criando memórias afetivas de outros tempos. Eu ia muito no Vitória ali, eu ia muito acho no Guarani ali, eu ia muito também, ia até ali na João Pessoa também eu ia. E aqui é Saudade Imperial, né? Muitos filmes de presença de nome aí. Aqui passou a Noite de Generais, um filme muito interessante. Agora ele morreu, o Omar Sharif morreu agora. A
chegada de uma tela menor em casa desencadeou o início da decadência dos cinemas de rua. Aí sofreu um grande baque com a chegada da televisão, né? Ali no final dos anos 50, início dos anos 60, né? E depois, no começo dos anos 80, com a chegada do videocassete. Nos últimos 7 anos, 14 salas de cinema de rua fecharam as portas em Porto Alegre. Alguns simplesmente foram abandonados. Outros se transformaram em bingos. E há ainda aqueles que são candidatos a se tornar templos religiosos. O prédio dos históricos Guarani de 1913, ao lado do Imperial de 1931, passa por restauração, promessa de um centro cultural. Já do prédio do antigo Cinema Astor, na Benjamin Constant, sobrou apenas a fachada em ruínas. A parte interna do prédio, construído em 1923 para o funcionamento do Cinema Orfeu, foi demolida para abrigar um estacionamento. Os badalados Baltimore da década de 1930, ao lado do Bristol de 1970, no Bonfim, foram demolidos em 2003. O novo empreendimento leva o nome do cinema. O prédio do Cinema Avenida, na João Pessoa, construído em 1923, também mantém o nome na fachada, só que esta foi restaurada. Ali funciona agora uma faculdade. O velho ABC surgiu em 1914 como Cinema Garibaldi, na rua Venâncio Aires. Hoje abriga um conjunto comercial. Destino semelhante ao do Marrocos. O prédio na Avenida Presidente Getúlio Vargas, construído em 1953, virou um estacionamento e uma pizzaria. Já o prédio que abriga as salas do Cinema Vitória, fundado em 1940, como Vera Cruz, na esquina da Borges de Medeiros com Andrade Neves, hoje deixou de ser exclusivo ao cinema para dar espaço a outros estabelecimentos comerciais. O único prédio de calçada destinado exclusivamente ao cinema na capital hoje é o Capitólio, na Borges com a Demétrio Ribeiro. Tombado pelo patrimônio histórico, a restauração do prédio construído em 1927 desfez as reformas de décadas anteriores. Neste ano, Porto Alegre devolveu à população a experiência original de um grande palácio do cinema. Depois de Reinauê, a gente não conhecia e eu achei mais aconchegante. É um espaço cultural maravilhoso e é uma grande diferença realmente do cinema de shopping. A gente está muito feliz porque as pessoas estão vindo e a gente tem procurado oferecer uma programação bem diversificada. Na calçada, em salas alternativas em centros culturais ou de bairro, nos cinemas dos shopping centers e centros comerciais, ou até em novas telas. A experiência de ver cinema se transforma. Aquele cerimonial de frequentar a sala de cinema, de ver o filme tomado pela tela grande, isso se transformou. Mas a emoção, ela continua existindo. Olha, eu prefiro qualquer tipo de cinema porque eu sou amante de filme, né? Na reportagem da semana que vem, moradores do interior do estado revivem as memórias das antigas salas de cinema. Não perca! E nós encerramos a segunda edição desta sexta-feira com uma homenagem ao município de Passo Fundo, no norte do estado, que comemora hoje 158 anos de fundação. Voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite, com novas informações. Boa noite para você e um ótimo fim de semana!